Olá, sou o professor Rafael Castelo Branco e estou aqui novamente no seu canal Direito Favorável para discutir um pouco acerca da Previdência e discussões previdenciárias em geral, né? No nosso tema de hoje, a gente vai compartilhar um pouco da nossa vivência acerca da reforma da Previdência, essa proposta PEC 287/2016 e as suas implicações. E para a gente começar falando um pouco da proposta, é interessante a gente tentar contextualizar o momento político em que, não só político, mas econômico e social, em que a proposta foi levantada. Bem, a gente tinha, em dezembro de 2016, um momento político ainda de efervescência, que a gente tem ainda nos dias de hoje, né? A gente pode compreender dessa forma, onde a gente vinha, na realidade, de um processo pós-impeachment muito doloroso, onde o país encontra-se polarizado, ou seja, a tendência é de dificuldades de aprovações de projetos de maior repercussão no parlamento. No âmbito econômico, o país passa por uma profunda crise já há alguns anos e a proposta, na realidade, para determinados setores é como se fosse uma resposta a essa crise, uma válvula de escape para determinados setores dessa crise. Pelo menos essa é a informação que muitas vezes é constituída por setores da imprensa. E no aspecto social, programas sociais eles vêm cada vez mais perdendo fôlego, né? O país, pelas dificuldades que passa política e econômica, socialmente também os desafios foram impostos e a proposta da PEC 287 ela surgiu em meio a esse contexto de dificuldades nos três âmbitos. E, tecnicamente, essa proposta de reforma ela se propõe a alterar 7 artigos da Constituição, desde os artigos lá, o 37, 40, onde se fica mais clara a questão do regime próprio, do contexto do serviço público e a sua relação com o sistema de previdência no Brasil, até os artigos finais, ali do 194, para quem está acompanhando aí com a sua Constituição aberta, 195, 201, que fala mais especificamente da Seguridade e da Previdência de uma forma geral. E aí nós tivemos uma proposta original. Essa proposta, ela elencava, por exemplo, a igualdade, o estabelecimento de uma idade mínima para se aposentar, e essa idade mínima ela deveria, pela proposta original, ser igual para homens e mulheres, que a gente sabe que hoje há um diferencial. No caso, os homens, em tese, eles têm que contribuir mais tempo para que possam se aposentar. E muitas outras mudanças para segurados especiais, ou seja, agricultores, né, pescadores e outras categorias. A própria aposentadoria especial passaria por grandes transformações e muitas outras propostas. E a repercussão que se teve, não só a nível acadêmico, mas a nível também político, jurídico, foi muito grande dessa primeira proposta. Tanto que, mesmo após a aprovação na comissão, na realidade, o texto original ele já tinha passado por grandes reformas. E, mais especificamente, essa última proposta, chamada de proposta aglutinativa, que é uma proposta agora mais recente, agora do final do ano de 2017, ela traz grandes diferenças em relação a essa segunda proposta que já tinha sido aprovada lá na comissão da Câmara. Então, ela funda, na realidade, essa reforma da Previdência em 4 grandes pontos. O primeiro é a adoção de uma idade mínima para a aposentadoria, ou seja, de uma maneira escalonada, porque todos hoje entrariam no que a gente chama numa regra de transição, e aí, numa perspectiva escalonada, o sistema previdenciário estabeleceria, no decorrer de anos, uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens ter acesso ao benefício previdenciário de aposentadoria. A segunda proposta é o tempo mínimo de contribuição, que também, tecnicamente, a gente costuma chamar de carência. Essa carência ela permaneceria de 15 anos, ou seja, de 180 contribuições mensais para o regime geral, mas para o regime próprio ela teria uma alteração, ela deixaria de ser de 15 anos e passaria a ser realmente de 25 anos de contribuição ou 300 contribuições.
O terceiro ponto de mudança de proposta é a questão do cálculo do valor dos benefícios. A gente sabe que hoje, tanto a aposentadoria por tempo de contribuição como a aposentadoria por idade, ela possui métodos de cálculo bem particulares. E nesse novo desenho, caso a proposta, chamada de proposta aglutinativa, ela venha a ser aprovada no Congresso, que inclusive nós estamos agora falando aqui no final do mês de dezembro, a tendência que se espera, pelo menos que se comenta nos corredores de Brasília, que ela vai ser encaminhada, ela provavelmente vai ser votada em fevereiro já de 2018. E, caso ela seja aprovada, seria um novo método de cálculo em que o valor do benefício ele iniciaria, no caso do regime geral, com 70%, e no caso do regime 60%, e no caso do regime próprio, 70%. E aí, com o passar dos anos, quanto mais tempo o segurado, independente dos regimes, fosse contribuindo, ele teria um acréscimo no valor desse benefício. E um quarto ponto de mudança é a questão da cumulação da pensão por morte com a aposentadoria. A gente sabe que a pessoa que eventualmente já dispõe do benefício de aposentadoria e tem direito, né, a usufruir do benefício de pensão por morte, hoje não há nenhum impedimento. Então, essa pessoa ela pode acumular sem qualquer tipo de requisito, sem qualquer tipo de restrição. Caso a reforma, né, venha realmente a se concretizar, essa acumulação ela seria permitida desde que, somando esses dois benefícios, não fosse ultrapassado o limite de 2 salários mínimos. Então, são 4 informações, são 4 modificações que geram um determinado impacto. A gente tem isso como uma relevância não só jurídica para o segurado, mas também relevância social, econômica, até porque muitos são os estudos que ratificam que, na grande maioria dos municípios brasileiros, o valor que a Previdência Social emprega ou destina àquele município por meio dos benefícios previdenciários, muitas vezes é maior do que o próprio FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, grande parte da renda que giram, principalmente em pequenos municípios, são decorrentes de benefícios previdenciários. Entretanto, alguém pode perguntar, professor, mas tem alguma coisa que foi interessante dessa proposta aglutinativa em relação à proposta original? Aí a gente destacou 2 grandes mudanças em relação à proposta inicial, que na verdade são 2 manutenções. Primeiro, que foi excluído dessa proposta de reforma, foi excluída na realidade a mudança que estava prevista para os segurados especiais. Ou seja, as regras do trabalhador, por exemplo, do campo, elas permanecem exatamente como estão. Assim como também o segundo ponto de mudança em relação à proposta original, que é a questão do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que também vai manter os mesmos critérios, não vai passar por mudança. Então, de uma forma geral, esses são os principais pontos que a gente aborda rapidamente, numa conversa bem tranquila, que acerca da proposta aglutinativa, que é a última proposta, nós estamos aqui em dezembro de 2017, mas que é de fundamental importância que você, não só você estudante de direito, não só você colega advogado, colega professor, mas nós todos, como brasileiros e brasileiras que somos, devemos acompanhar muito bem essa discussão legislativa, até porque esse direito, essas discussões, elas podem ter grandes interferências na nossa própria casa. Tá bom? Então, você que está assistindo, deixar um forte abraço. Você que gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e tenho certeza que a gente, agora no ano de 2018, vai ter muitos outros vídeos bem legais sobre a Previdência e outros assuntos interessantes. Até lá!